As primeiras palavras de Deus ao primeiro pecador. O Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: Onde estás? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Será interessante para os membros desta igreja saber que foi através de um sermão proferido pelo Sr. William Wiley, baseado neste mesmo texto, que o meu honrado e venerável predecessor doutor está em Jesus. Observei com certo grau de curiosidade sua interpretação desta passagem. Eu meio que esperava encontrar ali alguma alusão à sua própria conversão, mas não o encontrei. Embora tenha sido edificado por seu comentário claro e metódico sobre o assunto, ao qual tenho a obrigação de sugerir o presente discurso. Espero que, como este texto tenha sido meio nas mãos de Deus para conferir à Igreja de Cristo um homem que defendeu valentemente a verdade de Deus e foi o meio de expor a doutrina da graça com grande clareza, para que possa haver, esteja aqui presente hoje, pelo menos alguém que, como John Gill, possa ouvir a palavra com poder e recebê-la em sua influência vivificadora em sua alma. Não, oremos para que, não apenas um, mas que muitos possam ouvir a pergunta de Deus enquanto ela ressoa através da multidão e enquanto ela chega aos ouvidos, que ela alcance o coração também e que alguns sejam levados diante de Deus em resposta à pergunta: onde você está? E receba a garantia do perdão e siga seu caminho em paz. Não é necessário que eu, ao expor esse texto, entre em absoluto nas circunstâncias que levaram ao inquérito. O homem pecou contra Deus. Observe a alienação de coração que o pecado causa no pecador. Adão deveria ter procurado seu Criador. Ele deveria ter atravessado o jardim clamando por seu Deus. Meu Deus, pequei contra ti. Onde estás? Prostrado aos teus pés, sua criatura cai e pede misericórdia às tuas mãos. Meu Pai, tu me colocastes nesse adorável paraíso. Comi ímpia e voluntariamente do fruto, do qual tu dissestes que eu não deveria comer, pois no dia em que dele comesse, eu certamente morreria. Eis, meu Pai, eu me submeto à penalidade. Eu confesso a tua justiça e implore a tua misericórdia, se a misericórdia puder ser demonstrada a alguém como eu. Mas em vez disso, Adão foge de Deus. O pecador não vem a Deus, Deus vem até ele. Não é, meu Deus, onde você está? Mas o primeiro grito é a voz da graça. Pecador, onde está você? Deus vem ao homem. O homem não busca seu Deus, apesar de todas as doutrinas que o orgulhoso livre-arbítrio criou. Nunca foi encontrado, desde os dias de Adão até agora, um único caso em que o pecador primeiro buscasse o seu Deus. Deus deve primeiro buscá-lo. A ovelha se desvia por si mesma, mas nunca retorna ao seu rebanho, a menos que seja procurada pelo grande pastor. É humano errar, é divino arrepender-se. O homem pode cometer iniquidade, mas até mesmo saber que é iniquidade. Para sentir a culpa por isso, é o dom da graça de Deus. Não temos e não somos nada além do que é vil. Tudo o que é semelhante a Deus, tudo o que aspira à justiça e à verdadeira santidade vem do Altíssimo. Embora o texto nos ensine manifestamente a alienação do coração humano em relação a Deus, de modo que o homem evita o seu Criador e não deseja comunhão com ele, ele revela também a loucura que o pecado causou. O pecado faz do homem um tolo. Ele já foi a imagem de Deus, sábio. Agora, desde que o rastro da serpente passou sobre a sua natureza, ele se tornou um tolo arrogante, pois não é um tolo daquele que cobriria a nudez do pecado com folhas de figueira? Não é realmente louco aquele que se escondeu do onisciente Jeová sob os extensos galhos das árvores?
Adão não sabia que Deus preenche todo o espaço e habita em todos os lugares, que desde os mais altos céu até o mais profundo inferno não há nada que esteja oculto ao seu entendimento? E, no entanto, ele é tão ignorante e estúpido que espera escapar de Deus e fazer das árvores do jardim um abrigo contra os olhos ardentes da ira divina. Ah, como somos tolos! Como repetimos todos os dias a loucura do nosso primeiro pai, quando procuramos esconder o pecado da consciência e depois pensamos que ele está escondido de Deus. Quando temos mais medo do olhar do homem do que da busca do eterno. Quando porque o pecado é secreto e não está arraigado nas leis e costumes da sociedade. Vamos para a cama com a marca negra ainda sobre nós, satisfeitos porque o homem não o vê, que, portanto, Deus não percebe. Ó pecado, você faz o homem perguntar: para onde fugirei da tua presença? E você o fez esquecer que se ele subir ao céu, Deus estará lá. Se ele fizer sua cama no inferno, Deus estará lá. E se ele disser: certamente as trevas me cobrirão, até mesmo a noite será luz sobre ele. Mas agora, o próprio Senhor vem até Adão. E observe como ele vem. Ele vem andando. Ele não tinha pressa em ferir o ofensor. Não voava nas asas do vento. Não se apressava com sua espada de fogo desembainhada, mas caminhava pelo jardim, no frescor do dia, não na calada da noite, quando as trevas naturais da escuridão poderia ter aumentado os terrores dos criminosos. Não no calor do dia, para que não imagine que Deus vem no calor da paixão. Não de manhã cedo, como se estivesse com pressa de matar, mas no final do dia, pois Deus é longânimo, tardio em irar-se e de grande misericórdia. Ele veio no frescor da noite, quando o sol estava se pondo no último dia de glória do Éden, quando o orvalho começou a chorar pela miséria do homem, quando os ventos suaves, com sopro de misericórdia, sopraram sobre a face quente do medo. Ele veio quando a terra estava em silêncio, para que o homem pudesse meditar, e quando o céu estava acendendo suas lâmpadas noturnas, para que o homem pudesse ter a esperança nas trevas. Então, e não antes, apareceu o pai ofendido. Adão foge e procura evitar aquele mesmo Deus que uma vez encontrou com confiança e com quem teve a mais doce comunhão, conversando com ele como um homem fala com seu amigo. E agora, ouça a voz de Deus enquanto ele clama: Adão, onde está você? Havia duas verdades de Deus naquela curta frase. Mostrou que Adão estava perdido, ou Deus não teria precisado perguntar-lhe onde ele estava. Até que tenhamos perdido algo, não precisamos perguntar sobre isso. Mas quando Deus disse: Adão, onde está você? Era a voz de um pastor perguntando por sua ovelha perdida. Ou melhor ainda, o grito de um pai amoroso perguntando pelo filho que fugiu dele. Onde você está? Existem apenas 3 palavras, mas elas contêm a terrível doutrina do nosso estado perdido. Quando Deus pergunta: onde você está? O homem deve estar perdido. Quando o próprio Deus pergunta onde ele deve estar perdido em um sentido mais terrível do que você e eu até agora sabemos. Mas então também houve misericórdia aqui, pois mostrava que Deus pretendia ter misericórdia do homem. Caso contrário, ele o teria deixado permanecer perdido e não teria dito: onde está você? Os homens não perguntam o que não valorizam. Creio que havia um sermão evangélico naquelas 3 palavras divinas que penetram nas partes densas do matagal e alcançaram os ouvidos formigantes dos fugitivos. Onde você está? Seu Deus não está disposto a perder você. Ele veio buscar você, assim como aos poucos ele pretende surgir na pessoa de seu filho, não apenas para buscar, mas para salvar aquilo que agora está perdido. Você está, Adão? Se Deus quisesse ter destruído a raça,
ele teria lançado seu raio imediatamente e queimado as árvores e deixado as cinzas do pecador repousarem sob seu olhar irado. Ele teria corrido no redemoinho e na tempestade e arrancado os cedros e as romãs pelas raízes. Ele teria dito: aqui está você, seu rebelde, traidor, receba o que lhe é devido. Deixe o inferno se abrir diante de você e seja engolido para sempre. Mas não, ele ama o homem, ele cuida dele e, portanto, agora pergunta onde ele está em tom de calma. Adão, onde está você? Onde está você? A pergunta que o Senhor fez a Adão pode ser usada de 5 maneiras diferentes. Não temos certeza em que sentido preciso o Senhor pretendia isso, talvez em todos, pois há sempre na expressão do divino uma grande profundidade que se esconde abaixo. Nossas palavras, se tiverem algum sentido, funcionam bem, mas o Senhor sabe falar de modo que ensine muitas verdades em poucas palavras. Damos pouco em muito, Deus dá muito em pouco. Muitas palavras e pouco sentido. Esta é muitas vezes a regra da fala do homem. Poucas palavras e muito significado. Esta é a regra de Deus. Damos ouro batido em folhas. Deus dá lingotes de ouro quando fala. Usamos apenas limalhas de gemas. Deus deixa cair pérolas de seus lábios cada vez que fala conosco. Nem saberemos, talvez, mesmo na eternidade, quão divinas são as palavras de Deus, quão semelhantes a Ele mesmo, quão excessivamente amplas, quão infinitas. Acreditamos que a indagação de Deus foi planejada com um sentido despertador. Adão, onde está você? O pecado atrapalha a consciência, droga a mente, de modo que, depois do pecado, o homem não é tão capaz de compreender o perigo que corre sem ele. O pecado é um veneno que mata a consciência sem dor pela mortificação. Os homens morrem pelo pecado como os homens morrem quando congelados nos Alpes. Eles morrem durante o sono, tormentos. Uma das primeiras obras da graça divina no homem é pôr de lado esse sono, afastá-lo da letargia, fazê-lo abrir os olhos e descobrir o perigo. Uma das primeiras ações do homem, do bom médico, é colocar sensibilidade na nossa carne. Tornou-se frio, morto e mortificado. Ele coloca vida nisso e então há dor. Mas essa mesma dor tem um efeito salutar sobre nós. Agora, acho que esta pergunta do Senhor tinha a intenção de fazer Adão pensar: onde você está? Ele havia percebido até certo ponto o estado que seu pecado lhe trouxera, mas essa pergunta pretendia agitar as profundezas de seu espírito e despertá-lo para uma tal sensação de perigo que ele deveria se esforçar para escapar da ira de vir. Adão, onde você está? Olhe para si mesmo agora, nu, um estranho para o seu Deus, temendo a presença do seu Criador, miserável, desfeito. Adão, onde está você? Com um coração duro, com uma vontade rebelde, caído de sua posição elevada. Adão, onde você está? Perdido para o seu Deus, perdido para a felicidade, perdido para a paz, perdido no tempo, perdido na eternidade. Pecador, onde você está? Oh, se eu pudesse, pelas palavras sinceras que proferirei agora, incitar algum pecador insensível e descuidado a responder por si mesmo a pergunta: cara, onde você está? Onde você está esta manhã? Devo contar a você? Você está em uma condição em que sua própria consciência o condena. Quantos de vocês nunca se arrependeram do pecado, nunca acreditaram em Cristo? Eu lhe pergunto, sua consciência está tranquila? É sempre fácil? Não há momentos em que o trovão é ouvido?
Não há épocas em que o vigia acende sua vela, examina as partes secretas de sua alma e descobre sua iniquidade? Onde você está então? Pois a consciência é para Deus o que o anzol é para o pescador. A consciência, como o anzol de Deus, está em suas mandíbulas hoje, e ele só precisa traçar a linha e você estará no fogo consumidor. Embora a consciência o torne inteligente, a justiça será muito mais severa com você do que a sua pobre consciência imperfeita. Se seu coração te condena, Deus é maior que o seu coração e sabe todas as coisas. Sua consciência lhe diz que você está errado. Quão errado, então, você deve estar? Mas, cara, você não sabe que é um estranho para o seu Deus? Muitos de vocês raramente pensam nele. Você pode passar dias e semanas sem mencionar seu nome, exceto, talvez, em alguma linguagem trivial, como num juramento. Você não pode viver sem um amigo, mas pode viver sem seu Deus. Você come, você bebe, você fica satisfeito. O mundo é suficiente para você. Seus prazeres transitórios satisfazem seu espírito. Se você visse Deus aqui, você fugiria dele. Você é um inimigo dele. Este é o caso certo para uma criatura estar? Deixe que a pergunta chegue até você. Onde você está? Não deveria estar em uma posição muito lamentável aquela criatura que tem medo de seu Criador? Você foi feito para glorificá-lo. Você foi feito para se alegrar em sua presença e se deleitar em sua bondade. Mas parece que você não ama exatamente a comida que deveria sustentá-lo. Você deve estar doente. Você deve estar doente de fato. Onde você está? Lembre-se, o Deus Todo-Poderoso está zangado com você. Seus mandamentos, com tantas armas, estão todos apontados contra você esta manhã. E isso só precisa do dedo erguido do divino, e eles logo irão destruí-lo e quebrá-lo em pedaços. Será que um homem se sentiria confortável com o pescoço apoiado no cepo e o machado brilhando acima da cabeça? É o seu caso hoje? Você está na posição de cortesão na festa do Dionísio, com a espada sobre a cabeça suspensa por um único fio de cabelo, já condenado. Deus está irado com os ímpios todos os dias. Se você não se virar, ele afiará sua espada. Ele preparou seu arco e o preparou. Onde você está? Ó Deus, ajude o homem a ver onde ele está. Abra os olhos dele. Deixe a pergunta assustá-lo. Deixe-o dormir um pouco, sim. Deixe-o acordar e descobrir onde ele está, desagradável para sua ira e objeto de seu ardente descontentamento. Onde você está? Sua vida é frágil. Nada pode ser mais fraco. A linha de uma aranha é um cabo comparado ao fio da sua vida. Os sonhos são uma alvenaria substancial em comparação com a estrutura de bolha ao seu redor. Você está aqui e se foi. Você está sentado aqui hoje. Antes que passe mais uma semana, você pode estar uivando em outro mundo. Onde você está, cara? Imperdoado e ainda assim um homem moribundo. Condenado, mas indo descuidadamente em direção à destruição. Coberto pelo pecado, mas acelerando para o terrível tribunal de seu juiz. Perdido aqui, mas correndo, cada momento levando você nas asas da águia para o lugar onde você estará eternamente perdido. Como é difícil nos conhecermos. Em outros assuntos, se um homem está um pouco doente, ele procura o seu médico e saberá da sua situação. Mas aqui um homem diz: paz, paz, deixe tudo em paz. Se temermos que nossos bens pessoais estejam em perigo, teremos noites de ansiedade e dias cansativos. Mas, nossas almas, nossas pobres, pobres almas, nós brincamos com elas como se fossem fichas inúteis, ou como se a alma fosse uma bugiganga tão pobre que você pode se dar o luxo de perdê-la, porque você não interromperá seu sono e impedirá seus sonhos prazerosos?
Ó, se o coração de um irmão pode mover o seu coração, e se a voz de um irmão pode despertar seus olhos adormecidos, eu diria: o que há com você, ó dorminhoco, para responder à pergunta onde você está? Perdido, arruinado e desfeito. Ó pecador, onde você está? Agora, em segundo lugar, a questão pretendia convencer do pecado e assim levar uma confissão. Se o coração de Adão estivesse no estado correto, ele teria feito uma confissão completa de sua pecaminosidade. Onde você está? Ouçamos a voz de Deus nos dizendo isso. Se hoje estamos fora de Deus e fora de Cristo, onde está você, Adão? Eu te fiz a minha imagem. Eu te fiz um pouco menor que os anjos. Eu te fiz para ter domínio sobre as obras das minhas mãos. Coloquei todas as coisas sob seus pés, as aves do ar e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas profundezas do mar. Eu dei todo este jardim de delícias para ser sua casa. Eu te honrei com a minha presença, pensei no seu bem-estar. A lua não te machucou de noite, o sol não te feriu de dia. Eu temperei os ventos para você, vesti as árvores com frutas para sua nutrição. Fiz com que todas as coisas ministrassem a sua felicidade. Onde você está? Eu perguntei a você apenas aquela coisinha que você não tocaria em uma árvore que eu havia reservado para mim. Onde você está? Você está no lugar de um ladrão, um rebelde, um traidor? Você pecou? Ó Adão, onde está você? E agora, pecador, ouça-me. Onde você está? Para muitos de vocês, o Senhor pode dizer: eu lhes dei uma mãe piedosa que cuidou de vocês em sua infância. Eu lhes dei um pai santo que ansiava por sua conversão. Eu lhes dei os dons da providência, vocês nunca precisaram de uma refeição. Eu vesti suas costas. Eu coloquei você em uma posição confortável na vida. Eu te levantei de um leito de doença. Eu ignorei 10.000 loucuras. Minhas misericórdias, como um rio, voaram para você. Quando você abriu os olhos pela manhã, era o olhar para a minha bondade. E até o último momento da noite, fui seu ajudador e fechei as cortinas sobre a sua cabeça indefesa. Eu te cobri com minhas penas, sob minhas asas você confiou. E agora, onde é você? Você não esqueceu meus mandamentos, abominou minha pessoa, quebrou minhas leis e rejeitou meu filho? Você não é, neste dia, um descrente, contente em confiar em suas próprias obras, mas não em aceitar a justiça consumada de meu amado Filho, o Salvador do mundo? O que você fez por aquele que tanto fez por você? O que você é? Você não tem sido um terreno pesado, uma árvore que suga a alma, mas não dá frutos, que bebe a chuva genial do céu, mas não produz frutos agradecidos? Onde você está? Você não está hoje no acampamento do meu inimigo? Você não está do lado de Satanás, desafiando-me e erguendo o braço insignificante de sua rebelião contra o Senhor que o criou e que mantém o fôlego em suas narinas, em cujas mãos está a sua vida e de quem são todos os seus caminhos? Pecador, onde você está? Afinal de contas, pela bondade de Deus, ainda sou um pecador. Leia a pergunta novamente assim: onde você está? A serpente disse que você seria um Deus. Você pensou que seria extremamente glorioso. É mesmo, Adão? É assim? Onde está o seu conhecimento alardeado? Onde estão as honras? Onde estão as vastas conquistas que a rebelião traria para você? Em vez das roupas dos anjos, você está nu. Em vez de glória, você tem vergonha. Em vez de preferência, você tem desgraça. Adão, onde você está? E pecador, onde está você? O pecado lhe disse: eu lhe darei prazer. Você o teve, mas é a dor que se seguia ao prazer?
O pecado lhe deu seu copo cheio de vinho misturado, mas os olhos vermelhos e angústia? O pecado lhe disse: eu o tornarei grande, mas o que isso fez por você? Bêbado, o que isso fez por você? Dado a você trapos e pobreza, adultério, fornicador, o que isso fez por você? Encheu sua carne de lepra e sua alma de agonia. Ladrão, traí, o que isso fez por você? Desonrou você e marcou você diante dos olhos dos homens. Pecador em segredo, pecador educado, o que isso fez por você? Azedou seus doces e envenenou todas as suas alegrias. Onde você está? Em todos os casos, o pecado tem sido uma maldição. Sem exceção, a rebelião, se ainda não trouxe o devido merecimento, o fará, e os pecadores serão preenchidos com seus próprios caminhos. E então, para aumentar a convicção, o Senhor pergunta a Adão: onde está você? Como se ele lhe perguntasse: como você chegou lá? Adão, você chegou lá por conta própria. Se você estivesse em pé, Eva não o derrubaria. Eva não era a serpente em quem a culpa principal deveria cair. Se você não tivesse ouvido, ele poderia ter tentado por muito tempo se você fosse surdo. E então hoje, Deus diz ao pecador: onde está você? Você está onde você se trouxe. O fato de você ter pecado é culpa sua e de ninguém mais, exceto sua. Uma coisa que criamos, e isso é o pecado, e isso é nosso. Se eu permito algo que é meu, devo confessar. É uma criança que nasceu do meu próprio coração, tem origem em mim. Se falarmos da queda, os homens lançarão seus pecados sobre o pai Adão. Eles falam da depravação da natureza e depois pensam que devem ser desculpados, como se a depravação da natureza não provasse que o homem é desesperadamente mau, como se não estivesse dizendo que o pecado é essencialmente coisa do próprio homem, que ele tem isso em seus próprios ossos e é seu sangue. Se somos pecadores, não há desculpa alguma para nós. E se vivermos e morrermos assim, a culpa estará à nossa porta e em nenhum outro lugar. Adão, onde você está? Você está onde se colocou voluntariamente e permanece voluntariamente no mesmo estado desesperado de rebelião contra Deus e de alienação dele. Eu gostaria que algo não apenas despertasse o pecador nesta manhã, mas que produzisse convicção nele. É mais fácil fazer um homem começar a dormir do que fazê-lo levantar-se e queimar a cama repugnante em que dormia. E é isso que o pecador deve fazer, e é o que ele fará se Deus estiver trabalhando nele. Ele acordará e se verá perdido. A convicção lhe dará a consciência de que ele se destruiu, e então ele odiará os pecados que amava antes. Ele fugirá de seus falsos refúgios, abandonará suas alegrias e procurará encontrar uma salvação duradoura onde somente ela possa ser encontrada, no sangue de Cristo. Isto me leva à terceira maneira pela qual podemos considerar a questão do texto. O Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: onde está você? Podemos considerar este texto como a voz de Deus lamentando a estação perdida do homem. Alguns até se aventuraram a traduzir o hebraico. Ai de você, ai de você. É como se Deus pronunciasse as palavras do profeta. Como posso desistir de você? Está comovido por você. Onde você está, meu pobre Adão? Você falou comigo, mas agora fugiu de mim. Você já foi feliz. O que você é agora? Nu, pobre e miserável. Você já foi a minha imagem gloriosa, imortal, abençoado. Onde está você agora, pobre Adão? Minha imagem está manchada em você. O rosto de seu próprio pai foi removido e você se tornou terreno, sensual, diabólico. Onde está você agora, pobre Adão? Oh, é incrível pensar como o Senhor se sentiu pelo pobre Adão.
É dado como certo por todos os teólogos que Deus não pode sentir nem sofrer. Não existe tal coisa na palavra de Deus. Se pudesse ser dito que Deus não poderia fazer nada e tudo, diríamos que ele não era onipotente. Mas ele pode fazer todas as coisas e não temos um Deus que não possa ser movido. Temos um Deus que sente e que se descreve em linguagem humana como tendo um coração de pai e toda a ternura de um coração de mãe. Assim como um pai chora por um filho rebelde, o Pai Eterno também diz: pobre Adão, onde está você? E agora tenho aqui esta manhã alguma alma em quem a primeira parte do texto teve algum efeito? Você se sente perdido e percebe que essa perda é o resultado de sua própria loucura deliberada? Você se lamenta? Ah, então Deus lamenta você. Ele está olhando para você e dizendo: ah, pobre bêbado, por que você se apega às suas xícaras? Ele está dizendo a você que agora está chorando pelo pecado. Ah, pobre criança, que dor você sofre por causa de sua própria loucura deliberada. O coração de um pai se move. Ele deseja apertar seu Efraim ao peito. Não pense, pecador, que Deus tem um coração de pedra. Você tem um coração de pedra, Deus não. Não pense que ele é lento para se mover. Você é lento para se mover. Ele não é. A dureza está em você mesmo. Se você está em alguma situação difícil, é no seu próprio coração, não nele. Alma convencida do pecado, Deus te ama. E para provar como ele te ama, na pessoa de seu filho, ele se aproxima de você e clama: ó, se você soubesse, mesmo você neste seu dia, as coisas que contribuem para a tua paz, mas agora estão escondidas dos teus olhos. Eu o ouço dizendo a você: ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu teria reunido seus filhos como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas você não quis. Rogo-lhe que deixe triste a voz de Deus eterno chegar aos seus ouvidos e levá-lo ao arrependimento. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte daquele que morre, mas prefiro que ele se volte para mim e viva. Ah, seu coração se sente prestes a explodir por causa de seu pecado e da miséria que ele o trouxe? Ore, pobre pecador. Levantar-te-me-ei e irei para meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Ele vê você, pecador. Quando você ainda está muito longe, ele o vê. Aqui estão olhos de misericórdia. Ele corre. Aqui estão os pés da misericórdia. Ele abraça você. Aqui estão os braços da misericórdia. Ele beija você. Aqui estão os lábios de misericórdia. Ele diz: misericórdia, toda misericórdia. Ó, você sabia que em recepção um Deus de misericórdia dá aos pecadores, você não ficaria longe. Como diz John Bunyan, quando o sitiante hasteia a bandeira negra, aqueles que estão dentro das muralhas dizem que lutarão. Mas quando ele levanta a bandeira branca e diz-lhe que se eles abrirem os portões, ele terá misericórdia deles, não, ele dará uma carta para a cidade deles. Então, diz Bunyan, eles dizem: abram os portões, e eles vêm caindo sobre as paredes até ele na prontidão de seus corações. Alma, não deixe que Satanás a engane dizendo que Deus é duro, cruel e indisposto a perdoar. Experimente-o, assim como você está, negro pelo pecado, imundo, autocondenado, e se precisar de alguma coisa que o faça vir a ele, ouça novamente o clamor queixoso do Senhor, que ressoa pelas árvores do Éden. Adão, pobre Adão, minha pobre criatura, onde você está?